Você é daquelas pessoas que vive ajudando todo mundo, que adora ser útil, que é super amiga das pessoas e está super disponível. Isso é legal, não é? Até o momento que, de repente, parece que acontece alguma coisa e você se sente desvalorizada. Parece que aquelas pessoas que você ajudou, elas não estão dando valor. Ou acontece alguma coisa que você simplesmente se sente mal, se sente para baixo. E as pessoas falam assim: ai, mas isso foi de coração, eu fiz de coração, eu segui a minha intuição. E de repente eu estou me sentindo mal, e de repente tudo aquilo que eu fiz não foi valorizado. Aquela pessoa está me culpando por algo dela. Neste momento, a gente tem que fazer uma pergunta. Será que foi realmente intuição? Ou foi alguma força de alguma programação, alguma crença que você tem de forte carga emocional? Como saber disso? Sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Como distinguir se aquilo que você fez, aquilo que você fez de coração era realmente uma intuição ou se era uma programação de forte impacto emocional que te tirou do trilho. Podemos fazer uma analogia com a relação entre mãe e filho. Quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente está sendo professor de uma pessoa, mentorando uma pessoa, ajudando em várias áreas da vida, existe uma certa relação hierárquica naquele momento. E isso não significa algo ruim, né? Significa que você tem alguma habilidade ou alguma força que você está ajudando essa pessoa que não tem, né? Não que não exista uma troca. É claro que quando a gente ajuda, a gente também aprende e a gente também evolui. Mas é como se fosse uma relação de mãe e filho, professor, aluno. Vamos falar então dessa relação mãe e filho e a própria estruturação do ego e da psique para que você entenda como que esse processo acontece e deve acontecer, qual é o erro ali. Quando a criança nasce, ela tem uma relação passiva com a mãe. A mãe é ativa ou o pai e a criança é totalmente passiva. Ela vem e começa a aprender a comer e a andar e em algumas áreas da vida ela começa a se tornar ativa e a mãe começa a se tornar passiva naquela relação. A partir do momento em que a criança começa a andar, a mãe não precisa dar a mão para ela. E assim vai se desenvolvendo ao longo da vida. E aí, quando chega na adolescência, é muito comum, né, se falar assim: olha, ele tem que ir para a vida, o filho tem que ir para a vida, não pode ficar ali com os pais, mamando na teta dos pais. Dr. Carlos Baitel, fundador da psicologia simbólica, fala uma coisa muito interessante. Quando a gente for pensar nessa fase, a gente não pode olhar só para o adolescente, só para o filho. O filho, sim, precisa morrer da posição passiva e passar à posição ativa em relação ao trabalho, em relação a vários aspectos da vida dele. No entanto, o mesmo trabalho interno deve acontecer com o pai ou com a mãe, que deve morrer na posição ativa, abrindo espaço para que aquilo venha à tona, para que a posição ativa da criança venha à tona. Ou seja, o pai e a mãe também devem fazer um trabalho de sair de cena. E o que isso tudo tem a ver com esse processo de dar e sentir mal e receber? Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, diz que o primeiro passo para a gente resgatar a intuição e ouvir realmente o nosso caminho e a gente realmente saber se esses impulsos são intuição ou são programações, é trabalhar a morte da mãe boa demais da psique. Como assim? Existe uma força de programação dentro de nós que nos coloca como mães do filho e como mães das pessoas, como mães do marido, como mães das diversas situações da vida. E o fato é, nós precisamos também morrer dessa posição ativa com as pessoas. Da mesma maneira que a gente deve morrer da posição ativa
com os filhos, da mesma maneira que precisamos morrer da posição ativa com os filhos, precisamos morrer da posição ativa com essas pessoas que estamos ajudando. Para quê? Trazendo um olhar de crédito, empoderando elas de que elas podem andar sozinhas. Sabe aquela coisa? Você vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? E quem é essa mãe boa demais da psique? São comportamentos que nos colocam na situação de que ajudar é bom, de que se eu ajudar eu vou ser amada, de que se eu ajudar eu vou ser aceita. Tem lá uma linha de influência religiosa, onde é dando que se recebe, eu devo mais dar do que receber. Neste sentido, se eu estou dando, eu estou evoluindo, eu estou fazendo certo, eu vou ser aceita, eu vou ser amada. Só que quando fazemos isso, não trabalhamos esse empoderamento. Quando esse comportamento ele está tão arraigado em nossa psique que não temos consciência, fica tudo muito confuso. E quando o filho começa a rejeitar, a ir para a posição ativa, a querer desvincular, a mãe se sente largada, não é assim? Mas faz parte esse caminho de morte. O que você deve fazer? Eu vou trazer, então, 3 elementos para você distinguir se isso que você está vivendo é um impulso intuitivo ou é uma programação que está surgindo de fundo emocional. Primeira coisa, reconheça se você tem essa programação. Jung já dizia, nada podemos mudar se não aceitamos. Reconhecido, aceito, saiba que agora é um caminho constante e natural de mudança. Segundo, reconheça as manifestações da sua intuição. Como assim? A intuição, ela vem em forma de vibração, é uma informação que surge de dentro para fora. E nós temos códigos sensoriais que identificam essa informação e são muito diferentes dessas programações. O fato é, se eu não sei como a intuição manifesta, como é que eu vou querer diferenciar uma coisa da outra se você nem sabe qual é essa uma? Não é assim? Então, segundo passo, reconheça esses códigos, reconheça como essa intuição manifesta em você. Terceiro, se mantenha em estado constante de autoconhecimento, se voltando sempre para o seu mundo interior. Como assim? 90% daquilo que somos é inconsciente. Se conectar com o mundo interno é se conectar com aquela porção mais profunda dentro de você, além dos seus pensamentos, que está ancorada neste sentido. Joia? E se esse vídeo te ajudou, te deu um pouquinho de consciência, fez você dar um passinho a mais para dentro de você, compartilhe esse vídeo com alguém, com aquela pessoa que você sabe que vai gostar e que vai ajudar. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha aqui para o YouTube entender que esse vídeo fez diferença para você. Até o próximo vídeo.